É isso aí, pessoal. Brinco Carnaval e no Brinco com o Direito de Ser Criança. É a segunda vez que a gente lança lá no camarote da Câmara, faz uma apresentação da nossa campanha. Inclusive, a gente faz distribuição antes naqueles blocos de crianças que passam por ali e a gente faz uma distribuição durante todo o Carnaval. Inclusive, na Mudança do Garcia, nós fizemos também uma grande distribuição. Então, um trabalho fantástico que a nossa comissão faz durante o Carnaval. Trabalha efetivamente durante o Carnaval. Eu fico, inclusive, muito cansado, porque eu sou folião, gosto muito do Carnaval, mas eu só saí num bloco, né, um bloco especial para mim, que eu já tenho mais de 20 anos. Inclusive, tem 2 vereadores, né, Demóstenes também participa, que é o Rolinha Preguiçosa, que está saindo, o ano passado, esse ano, saiu ali no Santo Antônio, além do Carmo. A gente faz isso e na Mudança do Garcia, que é tranquilo que eu saio. Os outros dias eu trabalhei com a sessão do sábado que eu descansei, mas a gente trabalhou o tempo todo. Foi o que nós fizemos, nós temos uma parceria, inclusive quero agradecer a parceria com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, foi extremamente atuante, e nós fomos junto com a Defensoria Pública visitar as casas de acolhimento. Foram 3 casas de acolhimento, tem a Casa da Amizade, que fica no Apipema, tem a Casa Oswaldo Cruz, no Colégio Oswaldo Cruz, que fica no Rio Vermelho, e tem uma no Garcia, que é o Ildete Lomanto. Então, as 3. Eu quero dizer o seguinte, a Ildete Lomanto, inclusive, acaba funcionando como 2 casas, uma de 0 a 6 e uma de 7 a 17. No caso lá da Casa da Amizade, tanto faz, vai de 0 ano até 17 anos, porque se por acaso chegar uma criança de 6 anos, ou então um adolescente de 15 anos, 14 anos, tiver uma criança de 3, 4, 5, 6, então acaba ficando lá para não separar os irmãos, né, os entes, os parentes da mesma família. E assim, é algo de muito doloroso, porque quando a criança sai do seio de sua mãe, do seio de sua família, ela sofre muito. Muitas crianças ficam chorando e as mães também ficam com o coração muito partido. E quando a gente vai no grande centro do Carnaval, eu queria inclusive parabenizar trabalhadoras e trabalhadores, né, por exemplo, da Sempre. Eu queria parabenizar a secretária Ana Paula, né, que tinha uma equipe muito interessante, com muitas pessoas que fizeram várias abordagens, a equipe de abordagem social, e trabalhadores e trabalhadoras que eu conversei muito, que foram um parceiro da gente lá, conselheiras e conselheiras tutelares, que eu digo que elas são, na verdade, grandes heroínas e heróis, fazendo um trabalho muito interessante. Mas a impressão que elas têm, que nós também tivemos no Carnaval, é o seguinte, é como se nós estivéssemos enxugando gelo. Você sabe o que é você fazer mais de 4.000, 5.000 abordagens sociais, identifica a criança em situação de vulnerabilidade. Às vezes as mães estão ali trabalhando, ganhando pão de cada dia, num sofrimento muito grande, e ela não tem a confiança para deixar numa casa de acolhimento, não quer deixar a criança do seu lado, não sabe estar cometendo erro naquele momento, né? Então a gente precisa analisar tudo isso. E quando essas pessoas da abordagem social, dos conselhos tutelares, fazem um convencimento, quando vai para essas casas não tem mais vagas. Por exemplo, no segundo dia de Carnaval, né, não tinha mais vagas para essas crianças e adolescentes. Eu quero dizer que eu fiquei extremamente estarrecido, né? Eu fiquei estarrecido com o que nós vimos. Muitas crianças no circuito do Carnaval trabalhando. E outra coisa que nós identificamos lá, conversando com as pessoas da abordagem social e dos conselhos tutelares, é dizer o seguinte, André, aquela atividade dessas crianças, aquela atividade dos adolescentes não é uma coisa do Carnaval, é uma coisa comum que acontece no dia a dia. Então o sofrimento que essas pessoas têm, a gente vê... Vereador, me permita a interrupção. É um carnaval invisível, um carnaval que ninguém vê. Tem até um bloco do Fantástico que diz assim, isso a Globo não mostra, isso ninguém mostra, um carnaval que ninguém enxerga. Então, se a comissão não estivesse ativamente trabalhando, talvez quem está em casa, inclusive, que gosta de carnaval, que saiu no bloco A, B, C ou D, que brincou a pipoca, que fez e aconteceu, não enxergou. São pessoas que são invisíveis, mas que existem em nossa cidade, tem que se corrigir. André, eu digo o seguinte, que eu quero parabenizar a TV Câmara como um todo, né? Eu sou fã completo da TV Câmara e sou fã dos jornalistas e das jornalistas da TV Câmara. E você é um jornalista perfeito, completo. Você, lá no dia que nós fizemos o lançamento, você que fez a entrevista pra gente, você falou isso, né? Quando você me perguntou o que estava acontecendo, que a gente deu todos aqueles dados do Carnaval, e você disse, poxa, Marcos, a gente não sabe disso, a gente não vê, as pessoas estão brincando, estão se divertindo, mas não entendem esse trabalho que é feito.
É por isso que eu digo cada vez mais, eu quero parabenizar essas trabalhadoras e trabalhadores da abordagem social, quero parabenizar as conselheiras e conselho tutelar pelo trabalho belíssimo. Enquanto as pessoas estão divertindo, elas estão lá, estão conversando, e aquilo dói no coração quando a gente identifica a situação, que a gente tenta ajudar, a gente não consegue. Ela chega para mim e diz assim: poxa, vereador Marcos, é como se eu estivesse jogando gelo. É assim, o descaso, é isso que eu quero dizer. Prefeita ACM Neto, tenha mais responsabilidade com essas crianças. A gente precisa ter uma responsabilidade maior. Sabe por quê? Porque circula milhões e bilhões de carnaval. Inclusive, tem uma ação que a gente entrou contra esse monopólio das cervejarias, inclusive no entorno das cervejarias, crianças e adolescentes trabalhando, crianças e adolescentes carregando latas, inclusive da escola e tal, para levar para as pessoas que estavam fazendo trabalho informal, para os ambulantes. Então, é uma obrigação a fiscalização por parte da prefeitura. Então, o prefeito ACM Neto, ele só se preocupa com o quê? Com festas, com holofotes, fazendo um bocado de propaganda, e muita propaganda enganosa e muita propaganda mentirosa, prefeito ACM Neto. Você não tem responsabilidade nenhuma com as nossas crianças. A gente viu isso lá em loco, nós fomos trabalhar, a gente estava no circuito de carnaval, uma série de crianças trabalhando. E tem uma outra coisa importante, André, a CEMOP tem que ter responsabilidade. Primeiro, eu queria fazer uma crítica dura à CEMOP. Primeiro, porque aqueles ambulantes lá, o pessoal do trabalho informal ficou uma semana lá numa fila, parecendo aquela fila, me perdoe a avaliação do Holocausto, né? Essas pessoas lá, né, estavam expostas a sol e a chuva, só com 2 sanitários, mais de 1.000 pessoas, não tinha banheiro, e quando a CEMOP liberava para ter banheiro era até às 17 horas, então não dava conta de 1.000 pessoas, inclusive tinha pais e mães de famílias com suas crianças do lado, dormindo ali ao léu, inclusive teve assalto, que a gente soube que teve assalto daquele pessoal. Então, a humilhação que faz com que esses trabalhadores e trabalhadoras informal passar, não poderia ter o cadastro, ele já tem cadastro de 20, de 30 anos, e por que não manda um boleto em casa para ver se a pessoa paga, dá um prazo para pagamento, se a pessoa não pagar, você bota outra pessoa na lista, aí você faz outro boleto para as pessoas que estão se cadastrando depois. Então, tem que ter a responsabilidade. E o segundo ponto que a CEMOP não tem responsabilidade é o seguinte: ele tem que fazer a fiscalização. Se você tem os trabalhadores informais, ele tem que fazer uma fiscalização, mas não aquele tipo de abordagem como foi falado aqui hoje na tribuna, dizendo o seguinte, que os comerciantes, né, que inclusive tem um decreto dizendo que os comerciantes podem vender o que quiser, qualquer marca que quiser, e mesmo assim aqueles rapazes da camisa amarela que ficam trabalhando ali, eles não têm uma orientação e acabam não só multando, eles acabam entrando, querendo tirar mercadoria, tomar mercadoria. Está errado isso, as pessoas têm que ter o direito. É por isso que eu entrei com essa ação, e eu vou levar essa situação até o Supremo Tribunal Federal. As pessoas têm que ter o direito de vender o que quiserem, e as pessoas têm que ter o direito de beber o que quiserem. Então esse monopólio só favorece individualmente as pessoas, muita gente se beneficiando, enriquecendo com isso, enquanto que os ambulantes sofrem muito com isso, porque na verdade a grande marca do trabalho é quando você está disputando, quando você faz uma disputa, mas uma disputa positiva, vai vender um outro tipo de marca que a pessoa gosta, outro vai vender outro tipo de material. Então é isso que faz essa concorrência positiva, que faz aqueles ambulantes ter algum tipo de lucro melhorzinho. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a CEMOP não teve essa responsabilidade de fiscalizar para orientar, para dizer à pessoa: você pode ir para casa de acolhimento, ou mãe, pai, não é bom que as crianças estejam aqui, a gente precisa fazer isso, e dizer à prefeitura que esse trabalho tem que ser um trabalho diário, não só no carnaval, não só nas festas populares, tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito pelos os trabalhadores e trabalhadoras informais. Eu quero dizer, André, que esses trabalhadores e trabalhadoras informais aumentam a cada dia. A quantidade de trabalhadores e trabalhadoras informais hoje chega quase a 50% da população de trabalhadores e trabalhadores. Você sabe que hoje, com essa nova reforma trabalhista, com essa nova reforma com trabalhos intermitentes, com trabalho temporário, está tirando o direito das pessoas de ter uma carteira assinada. Então são trabalhos precarizados, as pessoas precisam ter respeito, precisam ter dignidade. Da mesma forma que essa reforma da Previdência tirou o direito das pessoas se aposentarem, porque se você tem trabalho intermitente, trabalho temporário, então você não tem um trabalho contínuo, então você não tem a carteira assinada continuamente. Então como é que essas pessoas vão completar 40 anos? O mínimo é 65, essas pessoas vão se aposentar com quanto? 70, 75, 80, quando a média de vida é 72, então as pessoas não vão mais se aposentar. E isso é o que está acontecendo no Chile. No Chile tem a maior quantidade de pessoas suicidando, né, aposentados suicidando, e maior quantidade de aposentados em situação de rua. Então eu quero dizer aqui que eu estou estarrecido
parecido com o que eu vi, porque eu trabalhei, pessoal, não sou vereador de gabinete não, eu sou vereador de rua, eu estou na rua, eu estou trabalhando, e André viu lá que a gente foi trabalhar, inclusive eu quero parabenizar as cooperativas, nós fiscalizamos o ano passado as cooperativas, e as cooperativas no ano passado, a gente flagrou que eles estavam recebendo trabalho infantil, ou seja, as crianças levando as latinhas, criança de 8, 9, 10, 11 anos. Dessa vez, na terça-feira, nós fomos lá também em várias cooperativas, e eu quero parabenizar cooperativas que nós flagramos o ano passado, a gente ficou lá 1 hora, a gente ficou lá 2 horas e não teve o recebimento desse trabalho infantil. Isso foi um trabalho pedagógico e educativo que nós fizemos, que nós denunciamos no MPT, Ministério Público do Trabalho e no Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho chamou não só a Prefeitura, como chamou as cooperativas para dialogar, para fazer um trabalho educativo, um trabalho pedagógico que deu certo. Então, pelo menos o trabalho infantil nas cooperativas, pelo menos eu não flagrei esse ano, mas a quantidade de trabalho infantil que estava no circuito era muito grande. E essas nossas crianças e adolescentes estão expostas e a gente precisa ter responsabilidade, porque na lei e na Constituição e no ECA diz o seguinte, que é prioridade máxima a criança e adolescente, mas na prática o que a gente vê é um descaso total da Prefeitura Municipal de Salvador. Obrigado, vereador.